Nós vamos continuar, queridos irmãos, aqui, os demais, com Mateus 23, a partir do versículo 13, onde trata das advertências de Jesus que ele fez aos fariseus, aos escribas, né, os escribas e fariseus. Nós tratamos no domingo passado a diferença entre os dois. Na verdade, um escriba normalmente era um fariseu, nem sempre um fariseu era um escriba. Um escriba era um doutor na lei, versado na lei, capaz também de ensinar, chamado de doutores da lei, de mestres da lei. Então, normalmente, esses mestres da lei eram fariseus, mas nem todo fariseu era um mestre da lei. Então, este é um princípio. Eu vou ler apenas o primeiro versículo e nós vamos fazendo assim à medida que nós formos avançando com o texto. Tá? Então, o versículo 13 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento oportuno, que mais uma vez a Tua Santa Palavra foi lida. Fala aos nossos corações neste momento, através da exposição desta palavra tão inspirada, palavra inspirada, inerrante, infalível. Que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, na minha Bíblia, possivelmente aí a Bíblia dos irmãos, traz no título várias advertências de Jesus. Esse é o título que está em negrito, não é um título inspirado, já expliquei aos irmãos. Apenas os tradutores pegaram essa unidade de texto e assim titularam dessa forma. No texto anterior, foi Jesus censura os escribas e os fariseus, e agora, nesse discurso público de Jesus, há várias advertências contra os escribas e os fariseus. Muito bem, então, diante disso, a primeira advertência, normalmente aqui é chamada dos ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus repete esses ai pelo menos 8 vezes aqui. Ao menos 8 vezes nesse texto. No versículo 14, nós temos Jesus falando também: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Não sei se os irmãos perceberam, mas esse versículo 14 está entre colchete. Os irmãos podem olhar bem. Normalmente, quando um texto da Bíblia, uma passagem, um versículo, ou mais de um versículo está entre colchetes, os tradutores estão nos dando uma indicação de que este texto, especificamente, ele não aparece em alguns escritos originais das Escrituras. Aparece em alguns, em outros não. Então, nesse caso, este versículo 14, ele não aparece em alguns dos bons manuscritos antigos. Mas ele não está vamos dizer assim, ele não está contrariando nenhum princípio do Novo Testamento, nem do Antigo, e este texto aparece em Marcos e também em Lucas, sendo certamente, com certeza, inspirado. Então não há nenhum problema nós mantermos eles aqui. Alguns que vão interpretar esse texto, eles vão dizer simplesmente os 7 ais de Jesus, os 7 ais de Jesus contra os fariseus. Mas na verdade não são 7, são 8. É porque eles acabam eliminando esse do versículo 14. Mas nós vamos deixar os 8 mesmo, sem nenhuma dificuldade. Vamos tentar abordar cada um dessas advertências que Jesus fez, usando o ai. Ai de vós. Normalmente nós usamos também isso para nós mesmos, para nós, No caso, ai de mim. Nós vamos ver advertências como essas
em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, se não me falha a memória, nós temos aqui sentenças pronunciadas dessa maneira. Os ais, né? Eu anotei aqui, destaquei o capítulo 5 de Isaías, o versículo 8, vai dizer o seguinte: ai dos que ajuntam ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores no meio da terra. Aí ele vai fazer outra advertência nesses mesmos termos. Ai dos que, no versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Então veja só, Deus descendo uma sentença de um ai contra os beberrões. O versículo 18 do mesmo capítulo vai dizer: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. E aí no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Porém, o amargo por doce e o doce, põe o amargo por doce e o doce por amargo. E aí vai ter mais um outro ai, no versículo 21, vai dizer: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E aí, para finalizar, o versículo 22 vai dizer: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Mais uma vez, uma condenação clara contra a bebedeira. No livro do profeta Abacuque, que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui, há também 5 ais pronunciados contra os caldeus. Vamos lá, o capítulo 2 de Abacuque, versículo 6, a parte B do versículo vai dizer: ai dos que acumulam o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. E aí lá no versículo 9 vai dizer: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto, e alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. E aí o versículo 12: ai dos que do que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Aí o versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhes contemplar a vergonha. Mais uma vez, um ai contra a bebedeira. Versículo 19, para finalizar: ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: despertai, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, um ai aqui pronunciado contra a idolatria. Um ai contra a bebedeira. Um ai contra os bens adquiridos de forma ilícita. E assim segue. Muito bem, então Jesus utiliza dessa mesma técnica, certamente, para pronunciar estes 8 ais, vamos dizer assim, contra os escribas e os fariseus, contra os mestres da lei e os fariseus. O primeiro ai, que é o que está aqui no versículo 13, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, observe, irmãos, que Jesus não tem nenhum receio de chamar aqueles homens de hipócritas, de chamar aqueles homens de cegos, de raça de víboras. Então, nesse caso, como eu já expliquei aos irmãos que os escribas e os fariseus, ali a diferença entre eles, agora Jesus chama os dois grupos ali de hipócritas. O hipócrita na língua grega, aqui é apenas uma transliteração da própria palavra. Hipócritas mesmo, é assim que praticamente se pronuncia no texto grego, que está
uma tradução mais direta, mais simples, significa um ator, uma pessoa que incorpora uma personagem. Alguém que sobe no palco e apresenta algo que ele não é na realidade. Tá? Então, é um ator, é um hipócrita. Normalmente, é uma tradução direta, seria, para a hipócrita, é um ator. Alguém que diz ser ou age como se fosse alguma coisa e, na verdade, não é. Muito bem, então, a primeiro ai que Jesus pronuncia, a primeira sentença, a primeira advertência que Jesus pronuncia aqui contra eles é que eles estão fechando o reino dos céus diante dos homens. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção porque o texto aqui deve ser entendido na perspectiva da responsabilidade humana no que diz respeito à salvação. Nós sabemos que, de modo geral, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. No entanto, isso na perspectiva divina. Na perspectiva humana, nós podemos trabalhar, nós podemos nos esforçar, nós podemos melhorar, nós podemos alcançar almas perdidas. As pessoas se voltam para Cristo, se rendem a Cristo, se convertem a Cristo. Essa é na perspectiva humana, da responsabilidade humana, no sentido humano. Então, nesse sentido, Jesus pronuncia que aqueles homens estavam fechando o reino de Deus diante dos homens. Não que eles tivessem poder para isso. Nós sabemos que quando Deus pretende salvar alguém, e quando ele realmente, Deus quer salvar, ele salva, e não há quem impeça. Nem mesmo os fariseus hipócritas, nem mesmo os escribas, mestres da lei, dos dias de Jesus, terão poder algum para atrapalhar a conversão de alguém. Mas o sentido é que estes homens, eles não estão nem dentro, no sentido de serem salvos, e nem querem permitir que os outros também sejam salvos. Imagina, nós já pregamos aqui a parábola do banquete. Enquanto na parábola do banquete o Senhor mandou chamar todas as pessoas e queria que todos entrassem ali para participar do seu banquete, no final fossem convencidos e trazidos mesmo. Agora imagine o inverso. As pessoas querendo entrar, ouvindo o chamado, e um porteiro que nem está dentro, nem está participando do banquete, mas está lá de fora, impedindo as pessoas de entrar. Diz, não vá, não participe, isso não leva a lugar algum, é apenas um impostor. Que era justamente o que esses homens estavam fazendo. Eles não se converteram, eles não reconheciam que Jesus era o Messias, o Salvador. Basta ver o texto que nós pregamos no final do capítulo 22, quando Jesus perguntou para eles, no versículo 42, vai dizer, o que pensais vós do Cristo? E de quem ele é filho? E aí eles responderam, de Davi. E aí quando Jesus replicou, dizendo, como pode ser ele filho de Davi, se ele chama ele de Senhor, de seu Senhor? Então eles não entenderam que Jesus era o Messias. E se entenderam que Jesus era o Messias, o Salvador tão prometido e aguardado, eles não se renderam, não se converteram. E uma vez que eles não se converteram, apesar de eles terem se calado a partir daquele momento, de não terem mais feito nenhum tipo de pergunta para Jesus, eles foram apenas agora ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles, eles não se converteram, eles não se arrependeram, e eles estavam impedindo e fazendo de tudo para que os outros também não cresçam, para que os outros também não se convertessem. É isso que é essa primeiro ai que Jesus pronuncia contra os escribas e fariseus hipócritas. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, vocês fazem de tudo para impedir as pessoas de entrarem. E, de fato, se nós olharmos, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e o versículo 66, nós vamos ter
é a seguinte informação. À vista disso, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Os discípulos de Jesus. Já muitos, o abandonaram e não andaram com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então veja bem, irmãos, como os fariseus, os líderes da época de Jesus, fizeram de tudo para desanimar as pessoas de seguir o Messias, no próprio Cristo, o Senhor. Basta ver tudo o que nós pregamos até agora, do capítulo 21 em diante, toda a controvérsia que aconteceu com Jesus no templo foi a tentativa desses homens, desses mesmos homens, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, os mestres da lei, os anciãos do templo, todos se voltando contra Cristo para tentarem, de algum modo, encontrar algo que pudesse, para que eles pudessem acusar Jesus. Eles queriam ouvir do próprio Cristo algo que eles pudessem usar para condenar o próprio Senhor. Então, esse versículo é extremamente esclarecedor, o versículo 13 que nós acabamos de ler, capítulo 23, versículo 13. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. E aí vem aquele versículo que eu falei, que é o versículo 14, que em alguns textos originais, em manuscritos antigos, não aparece, mas ele aparece aqui, também aparece em Marcos, também aparece em Lucas, então não há nenhum problema, vamos abordar ele aqui rapidamente. Então ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então vejam, irmãos, que as viúvas, naquela época, quando elas eram verdadeiramente viúvas, Paulo vai falar sobre isso, aquelas que não tinham filhos, não tinham descendência, e elas ficavam à mercê desses líderes religiosos que iam lá. Às vezes eles assumiam como tutores daquelas viúvas, cuidavam dos seus bens e administravam seus bens e devoravam, como diz aqui, porque devorais as casas das viúvas, e para dar uma justificativa faziam longas orações naquelas casas para dar um ar de espiritualidade. E como nós temos visto isso nos dias de hoje, irmãos, não no mesmo sentido da pessoa se tornar o tutor financeiro ali de uma viúva, mas de induzir as pessoas e tirarem tudo das pessoas mesmo, não cuidando de um bem para ajudar essa pessoa, mas retirando delas através de muita indução, de muita manipulação, retirando todos os seus bens, tudo que podem, para se alimentarem. São lobos em pele de cordeiro. O próprio Cristo denuncia eles de forma muito dura. Muito bem, então este é seguindo o texto, o segundo ai. O versículo 15, nós teremos o terceiro, que, como eu já disse para os irmãos, para muitos intérpretes, alguns intérpretes, na verdade o 15 é o segundo, não tem o 14, eles não comentam, mas para nós é o terceiro. Vamos lá. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, vamos entender isso aqui. Os judeus da época de Jesus foi uma geração considerada missionária. Os judeus, eles mantinham missões, eles incentivavam a criação de sinagogas nas cidades por onde havia família de judeus, e eles rodeavam, como diz aqui o texto, faziam longas viagens de mar e terra, porque quando nós falamos de uns judeus navegando, era
na verdade, um tormento. Os judeus, de modo geral, eles não gostavam da navegação. Eles não gostavam dessa prática. Mas, se fosse necessário para fazer um prosélito, eles faziam isso. Rodeavam o mar, né, e a terra para fazer um prosélito. Eu já expliquei aos irmãos o que é um prosélito para o judaísmo, né? Então, o prosélito, de onde vem a palavra, deriva aí a palavra proselitismo. Então, o proselitismo é quando uma igreja, né, ela divulga a sua mensagem, a sua doutrina, e quer, com isso, trazer pessoas para fazer parte desse mesmo local onde nós cultuamos. Isso é proselitismo, tornar as pessoas a vir a cultuar como nós. As seitas, mais do que ninguém, têm feito isso o mundo afora. Os fariseus e os escribas da época de Jesus, os judeus, eles faziam isso também. Eles iam, atravessavam o mar, se fosse preciso, para encontrar um gentil, uma pessoa de uma outra nação, e fazê-lo um prosélito, fazer com que ele se tornasse um judeu. Um homem temente. A Bíblia chama essas pessoas de temente a Deus, né? No caso, prosélitos. Judeu mesmo, de sangue, não tinha como, é impossível, né? Biologicamente falando, era impossível tornar alguém um judeu. Mas, através da religião, do judaísmo, era possível. E isso nessa prática, quando nós vemos alguém convertido à religião judaica, esse é um prosélito do judaísmo. Alguém que se converteu ao judaísmo. E muito bem, então, e uma vez feito, Jesus está denunciando aqui, uma vez que vocês viajaram tão longe e fizeram um prosélito, Jesus não está falando aqui de 10, 15 prosélitos, mas ele está falando de um só. Vocês o tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então o que Jesus está dizendo? Olha, vocês são filhos do inferno. E aqueles que vocês se convertem para a religião de vocês, se tornam 2 vezes filhos do inferno. Irmãos, que palavra dura. Que palavra cirúrgica, né? Então o próprio Cristo denunciando com muita força, com muita verdade, com toda a verdade, os falsos mestres do seu tempo. Da mesma sorte como nós devemos fazer nos dias de hoje. Nós não devemos ter medo, irmãos, de denunciar os falsos mestres. Porque se uma vez nós não denunciarmos os falsos mestres, quem vai fazer isso? Quem? Eu pergunto. Se a igreja não denunciar os falsos mestres, quem vai denunciar? Então ninguém. Muito bem, então Jesus denuncia esses homens. Olha, vocês são filhos do inferno e todos aqueles que vocês trazem para junto de vocês se tornam 2 vezes filhos do inferno. Irmãos, é como aquelas seitas que nós que comentamos aqui constantemente, que saem pelo mundo afora, de cidade em cidade, de porta em porta, batendo, trazendo heresias devastadoras para as pessoas, e quando elas conseguem fazer adepto, essa pessoa também se torna 2 vezes filho do inferno. Quando a teologia da prosperidade consegue abocanhar alguém, essa pessoa se torna 2 vezes filho do inferno. Quando uma seita legalista consegue abocanhar alguém, essa pessoa se torna 2 vezes filho do inferno. É a mesma coisa, é o mesmo princípio do qual Jesus está mencionando aqui. Então, devemos ter essa consciência. Não devemos brincar com as seitas, irmãos. Não devemos achar que eles são nossos irmãos também. Não, não são. Não são. São filhos do inferno. É o que Jesus está dizendo. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos. Ele suspende um momento agora a metralhadora do escribas, fariseus e hipócritas e agora chama eles de guia cego. Mas ele vai voltar novamente a usar a mesma metralhadora mais na frente. Então, observe. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar... Aí eu vou ler um pouco mais esse texto, porque ele é mais longo, essa unidade aqui é um pouco mais longa. Mas eu vou ler todinho e depois a gente comenta. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos,
Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Aí ele continua, né? Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então veja, até a questão do juramento, irmãos, eles haviam distorcidos naquele tempo, os fariseus. Os irmãos percebem, nós temos falado aqui que os escribas, eles tinham, os mestres da lei, eles tinham criado diversos preceitos. Existia a lei, certamente, eles eram orientados a cumprir a lei, mas eles iam criando os outros preceitos, que eu já mencionei aos irmãos aqui, centenas deles, um pouco mais de 600 preceitos, que não estão nas Escrituras, foram criação destes homens. Era um fardo pesado, que Jesus diz, vai até mencionar mais aqui na frente, que ele colocava sobre os ombros daquelas pessoas. Muito bem, então, Jesus vai denunciar, ai de vós cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, esse é nada. Ou seja, se você jurou pelo santuário, tudo bem, não tem problema não, você pode jurar pelo santuário. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, eles achando que o ouro do santuário é mais importante do que o próprio santuário. E Jesus vai dizer, não, está errado. Então, o santuário é mais importante do que o ouro, porque é o santuário que santifica o ouro, que consagra o ouro. Não é o altar, não é a oferta mais importante do que o altar. É o altar que é mais importante do que a oferta, porque é o altar que santifica a oferta. Então, esse é o princípio geral que Jesus condena, né, e orienta de forma correta aqui. Então, se você jurar pelo santuário, você jura por tudo que está no santuário. O ouro, a oferta, tudo. Se você jurar pelos céus, você jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono de Deus, que é o próprio Deus. Então, nós já estudamos aqui na nossa confissão de fé sobre a doutrina do juramento, né? Então, os irmãos devem lembrar ou não, mas é uma doutrina que nós devemos ter certo cuidado, tá? Para não estar jurando em vão, fazendo juramentos errados, tá? E aqui Jesus condena aquela prática dos fariseus em considerar o ouro, né, a oferta, mais importante do que o altar. E não é. O altar é que santifica tanto o ouro como a prata, a oferta, tudo que está lá. Ok. Agora no versículo 23 nós temos um outro ai. O ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Irmãos, esse versículo gera tanta polêmica, só porque ele trata do dízimo. Né? Aqui, Jesus está condenando os fariseus, certamente, o ambiente é esse. Jesus está trazendo uma mensagem aos escribas e fariseus, e aqui Jesus está mostrando que aquela religiosidade deles, meticulosa, que eles dão dízimo até lá ali do cheiro verde que eles plantam no quintal, da hortelã, né? Estou dizendo aqui, da horta que eles têm ali, do endro, do cominho, das coisas mais simples. Até porque se a gente for olhar nos textos do Antigo Testamento, a orientação, por exemplo, normalmente do dízimo era das safras, né, coisa assim. Mas tudo bem, nós não vamos entrar nessa polêmica aqui do dízimo, mas eu só mostrar aos irmãos de que Jesus aqui, ele não está abolindo o dízimo com esse texto, né, e nem está criando uma nova doutrina sobre o dízimo aqui também nesse texto. Não tem nada disso. Ele apenas está condenando a hipocrisia dos fariseus, dos escribas e fariseus, que davam o dízimo das mínimas coisas, eram muito meticulosos nesses detalhes, mas eles abandonavam o que era mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé.
E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas outras. Vocês devem dar o dízimo, sim, não há nenhuma dúvida. Mas não abandone o mais importante, não abandone, né, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque eles achavam que ao dar o dízimo, estava tudo resolvido. Deus ia agora abençoar, derramar bênção sobre a vida deles e estava tudo certo. E não é, irmãos, não é a coisa mais importante. Porque os falsos profetas, normalmente, eles enfatizam muito isso nos cultos, os dízimos, as ofertas, e tratam isso de forma demasiada. Não há um culto sequer em que eles não mencionam isso. A parte do dízimo e das ofertas é o momento mais bem elaborado do culto, onde tem música emocionalmente ali, tem um apelo antes, tem um apelo depois, uma oração, tudo preparadinho, que é para fazer com que as pessoas tirem a maior quantidade possível de dinheiro do bolso e depositem no gasofilaço da igreja. Então, é essa hipocrisia que Jesus está condenando aqui. Jesus não está condenando a prática de ofertar, os dízimos ou coisa assim, não. Ele está dizendo, olha, façam isso, mas não esqueçam do mais importante, da justiça, da misericórdia, da fé. São os elementos mais importantes. Nós já vimos aqui qual é o mandamento mais importante da lei. Eles mesmos perguntaram para Jesus, Jesus diz, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nisso tudo se resume toda a lei. Então, nisso, irmãos, talvez em um outro momento nós trataremos de forma mais aprofundada o assunto sobre o dízimo, mas não é esse o propósito aqui. Muito bem, então é apenas um dos ai que Jesus faz aqui, condenando aquela hipocrisia daqueles homens que davam os dízimos dos mínimos detalhes, das mínimas coisas, mas acabavam esquecendo o mais importante. Ok, o versículo 24, ele vai continuar dizendo, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Irmãos, que versículo interessante, que enigma é esse, né? Por que o mosquito? Por que o camelo? Por que Jesus fala de coar o mosquito e engolir o camelo? Mosquitos, os irmãos sabem, né? Dos insetos ali que eram impuros, o mosquito era o menor, que não podia comer, segundo a dieta dos judeus, que Deus deixou prescrito lá em Levítico. O mosquito é o menor daqueles seres impuros que não se pode comer. No entanto, o camelo é o maior daquele que não podia comer. Então Jesus utiliza os dois exemplos, o mosquito e o camelo, para condenar a hipocrisia daqueles homens. Porque quando um judeu, eles iam preparar o vinho ali nos odres, aquelas coisas todas, atraía muitos mosquitos, certamente, moscas, outras coisas assim. E o que acontecia? Eles, no final de todo o processo de preparação do vinho, eles coavam o vinho com um pano fino para não passar nenhum mosquito, para que eles não comessem nenhum mosquito. Eles eram tão meticulosos quanto a isso, que eles bebiam o vinho com os dentes cerrados, assim, ó, que era para não correr o risco de engolir o mosquito. E Jesus está dizendo, olha, por que vocês se preocupam tanto em coar o mosquito, né, para o mosquito não passar, vocês não comer o mosquito, e está pendurado lá uma banda de camelo, vocês estão comendo camelo. Parece com os veganos de hoje, né, irmãos? São veganos, mas estão lá com espeto só de um churrasco vegano. É uma hipocrisia. O nome disso é hipocrisia, não é mais. O vegano com saudade de churrasco, irmão. Coloca lá o pimentão, não sei o que, tudinho, bonitinho, e faz e bota ali, que é para comer, para relembrar o churrasco ou coisa assim. É um churrasco vegano. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Aí o versículo 25 vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Ou seja, os judeus, antes de comer, faz uma limpeza aqui do exterior do copo, do prato. Jesus está dizendo, não adianta limpar o exterior se o interior está sujo. Tem que limpar os dois, não só de um.
E isso é como a maioria das pessoas. Ele vai condenar isso mais aqui à frente. Por fora está muito bem, irmãos, bonitinho, perfeito. Pessoa muito bem vestida, muito bem perfumada, muito bem penteada, muito bem maquiada, muito bem tratada, a pele muito bem tratada, mas por dentro, a podridão, pecado. Que adianta, irmãos? Isso é hipocrisia também. Você vai para a igreja, ou para as igrejas, normalmente, as pessoas estão lá, é um desfile de moda. Principalmente se for um dia de festa, para ver o que vai mais bonita. O vestido mais bonito. Os banners grandes, né? E as pessoas vão lá tirar foto na frente dos banners, lá que acontecem os eventos religiosos, e parece mais um momento de promoção, né? As modelos desfilando naquela passarela para apresentar e divulgarem o evento. Hipocrisia, irmãos. É isso que Jesus chama isso. As pessoas estão preocupadas só com o exterior, só com a estética. Não estão preocupadas com o coração, com o íntimo. O versículo 26 vai dizer, fariseus cegos. Aí ele volta novamente, né, a usar. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, não adianta limpar só o exterior, não adianta enfeitar só o exterior, limpa também o interior, os dois, para que os dois fiquem limpos. Aí ele continua, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e toda a imundície. O sepulcro caiado, irmãos, eram pintados, né? De branco, normalmente, cal, coisa assim. Havia um propósito de pintar assim os túmulos, irmãos, para que as pessoas não se aproximassem, soubessem que ali havia um túmulo e não se aproximassem e não tocassem no túmulo, para que elas não fossem cerimonialmente consideradas cerimonialmente impuras. Mas o túmulo, por mais bem elaborado, por mais bem feito, por mais bem a pintura seja mais bonita, a lápide nos dias atuais, né, muito bem feito, com a foto do ente querido ali, com a data de nascimento, a data de falecimento, um dizer, uma frase, o nome completo. Irmãos, o que tem dentro é podridão, são vermes, é o corpo em decomposição. Se você abrir aquilo, você não suporta o fedor. É para lá que vai esse corpo mortal nosso. Então, tenham cuidado, irmãos, não só com este corpo que vai lá para aquele local de podridão, mas também com a sua alma, principalmente com a sua alma. Fariseus, ai de vós, versículo 27, ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os irmãos estiveram aqui domingo passado, nós falamos sobre como os judeus, como esses homens, Jesus denuncia eles aqui, que eles usavam um filactério, né, na testa, era uma caixinha de couro, aqui na testa, amarrado com uma tira de couro, onde ficava ali alguns textos do Antigo Testamento, especialmente ali de Êxodo, de Deuteronômio, né, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, havia alguma coisa ali também dos mandamentos, mas eles colocavam nos braços, na mão, e às vezes penduravam também, mas aí também tinha as franjas, que eles desciam em 4 pontas, e esses homens hipócritas desciam muito mais ainda, para mostrar que eram santos, que eram homens de Deus, que eram sábios, que eram mestres. E Jesus denuncia estes homens por causa disso. E ele está repetindo novamente aqui a mesma coisa. É só por fora, é só a maquiagem, é só a propaganda, por dentro não tem nada de proveito. Estão cheios de hipocrisia. Então, versículo 28, assim sois vós, assim também sois vós exteriormente,
parecer justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O versículo 29 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Olha que coisa impressionante, irmãos. Jesus está dizendo. Aquela geração da época de Jesus iam lá, observavam, olha, aqui está Jeremias, Isaías, olha os profetas estão aqui, Zacarias. Que maravilha, se nós vivêssemos... E eles cuidando daqueles túmulos, ornamentando os túmulos, e diziam assim, se nós tivéssemos vivido nos tempos dos profetas, nós não teríamos sido cúmplices dos nossos pais. O que eles estão dizendo? Os nossos pais mataram os profetas. Então, Jesus diz isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas, ou seja, não teríamos assassinado os profetas. Jesus está mostrando o tamanho da hipocrisia deles, porque mais na frente, lá nós vamos ver isso no próximo domingo, Jesus faz aquele lamento sobre Jerusalém. Olha só, Jerusalém, Jerusalém, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis reunir, eu reuni os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês que matam os profetas, vão matar mais ainda. Tá? O próprio Cristo foi vítima disso. Nós vamos ver mais aqui na frente, ele vai apontar que os apóstolos serão vítimas deles. Então, não mudou a natureza daqueles homens. Os pais deles foram assassinos dos profetas. Agora eles também serão. Então, versículo 30 vai dizer, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então Jesus diz, olha, vocês veem com a boca de vocês, afirmam que vocês são filhos dos assassinos dos profetas. Versículo 32, enchei vós, pois a medida dos vossos pais. Ou seja, vocês são as mesmas coisas. Nada mais, nada menos do que as mesmas coisas. E aí, versículo 30, tão famoso versículo, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmão, Jesus não poupou elogios àqueles homens. Serpentes, raça de víboras, guias cegos, hipócritas. Foi só disso que Jesus chamou aqueles homens. Como escapareis da condenação do inferno? Como? Impossível. Aí as pessoas dizem assim, Jesus é amor, Jesus não condena ninguém. Será? É só isso? Ele é justiça também. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns matareis e crucificareis, que é o próprio Cristo, né? A outros açoitareis nas vossas sinagogas. Foi o que aconteceu com Paulo. E perseguireis de cidade em cidade. Foi o que aconteceu com os apóstolos, irmãos. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Vê que Jesus aqui foi longe, profundo, desde Abel até Zacarias, o sangue deles será derramado sobre estes homens. Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Veja que nem isso eles respeitavam. Eles mataram o profeta entre o santuário e o altar. E o versículo 36, para finalizar essa parte. Em verdade vos digo que todas estas coisas
hão de vir sobre esta geração. Não passará essa geração, que essas coisas não se cumpram, que essas sentenças de condenação não venham sobre vocês. E de fato, irmãos, 70 anos depois da partida de Cristo, da morte de Cristo, depois de Cristo, veio o poderoso Império Romano, num levante que houve em Jerusalém, e destruiu a cidade de Jerusalém, derrubou o templo, acabou com toda a farra daqueles religiosos hipócritas. O general Tito comandou aquela invasão e arrasou com o templo, destruiu o templo. Então, prova disso que o que restou do templo em Jerusalém é apenas um muro que hoje eles chamam de Muro das Lamentações. Na verdade, não tem nada de muro, aquilo é uma das paredes do templo que ainda ficou em pé. Meus queridos irmãos, esta última mensagem, este último sermão, este último discurso público de Jesus foi o mais duro de todos eles. O mais pesado de todos eles, em que ele se vira para os seus adversários e fala diretamente a eles. Jesus não fala de um púlpito distante para os seus adversários. Jesus os enfrenta ali pessoalmente. Jesus não envia alguém para falar alguma coisa. Ele mesmo fala sem medo e fala diretamente àqueles homens. Nós não devemos ter medo, irmãos, de falar a verdade. Doa quem doer. Vamos, com isso, atrair adeptos e seguidores para nós? Certamente não. A não ser como um meme que eu vi uma vez: se você quer muitos seguidores, basta ir lá e tocar num vespeiro ou nas abelhas ali e você terá muitos seguidores. É mais ou menos o que Jesus fez aqui. Jesus pegou a vara e tocou no ninho das abelhas. Jesus enfrentou aqueles homens, irmãos, e disse o que era para ser dito. E não houve nada que impedisse que Jesus dissesse aquilo. E aqueles homens ouviram. Qual é a grande lição, irmãos, que nós aprendemos aqui? Quais são as grandes lições? É certo que são tantas lições que não dá para nós enumerarmos todas aqui. Eu queria adiantar, até porque se a gente for cortando esse texto para tratando ele de pedaços, ficaria ruim a compreensão no final para os irmãos. Eu achei melhor fazer dessa forma. Muito bem, irmãos. A primeira questão, irmãos, é que o falso religioso é o que Jesus está condenando aqui, a falta de religiosidade. As pessoas que parecem ser religiosos, que parecem ser bonzinhos, que parecem ser, mas não são. São hipócritas, são atores, são pessoas que estão apenas dramatizando, estão apenas apresentando, estão apenas atuando. Nos dias de hoje nós temos muito isso. Basta ver, uma pessoa sobe ao púlpito para pregar, ela não fala como se estivesse falando com as pessoas no dia a dia. Ela fala como se fosse um profeta, uma voz estranha, que ela só tem quando ela sobe ao púlpito. Quando ela fala de forma normal, ela não tem. Isso é o que, irmãos? Isso é atuar. São atores. Eles berram, eles gritam, eles esperneam. Se você estivesse conversando com alguém, pessoalmente, você daria gritos? Você daria berros? Não, irmãos. Você conversa de forma normal. E certamente, se você estiver conversando com uma pessoa aqui e você gritar e berrar, essa pessoa não vai mais conversar contigo. Eu pergunto, por que as pessoas ainda ouvem esses homens? Jesus falava com as pessoas de forma natural, irmãos. Jesus se assentava e pregava para as pessoas, como foi lá o sermão da montanha, que nós passamos vários domingos pregando aqui aos irmãos, os irmãos viram. E mesmo aqui, Jesus pronunciando as mais duras sentenças contra os fariseus e hipócritas, chamando eles de hipócritas, de raça de víbora, nós não vemos Jesus esbravejando, gritando, esperneando. Não dá essa ideia. Eu sei que Jesus não disse assim, olha, vocês são raça de víbora. Não sei que Jesus disse assim. Ele deve ter usado uma entonação apropriada para dizer isso. Mas
Não é nada do que nós conseguimos ver hoje nos dias atuais em muitas igrejas. Essa hipocrisia, irmãos, a preocupação demasiada com a vestimenta do profeta. Já vi profetas aí, entre aspas, vestidos de branco. Eles vão de terno, gravata, sapato branco, tudo branco, para fazer as suas apresentações. Se não for tem igrejas que, se a pessoa não for de terno e gravata para o templo, ele não sobe para pregar, ele não prega na igreja. Eu ficaria imaginando, irmãos, como seria numa igreja dessa se João Batista chegasse, como ele vivia nos tempos de Jesus e como ele pregava. Ele seria expulso, ele nem entraria na igreja. O porteiro de lá, da porta, não, irmão, não dá. Pele de camelo. Ah, não. Então vamos, aqui não. Então, João Batista seria certamente expulso da maioria das igrejas dos nossos dias. Ele não. E se ele subisse ao púlpito e chamar o povo de raça de víbora, da mesma sorte que Jesus está chamando aqui, de hipócritas, ele só subiu uma vez. Ele jamais pregaria nessas igrejas novamente. Então, Jesus chama esses guias de cegos. São guias de cegos. Eles são cegos e guiando outros cegos. Eu comentei outro dia de eu estar na padaria e um senhor, né, que sempre vai lá comprar, ele é cego, ele consegue ir sozinho, às vezes ele volta sozinho. Nesse dia, por que pareça, parece que o pessoal lá na padaria mudaram algumas coisas lá e ele não conseguiu sair sozinho. Estava com dificuldade, alguém foi lá e nós ajudamos ele a sair. Depois uma outra pessoa pegou ele, né, pela mão e levou até a sua casa, fica perto. Eu fico imaginando, irmãos, como seria outro cego guiando ele. Iam cair, iam tropeçar os dois. Então, esses líderes, esses falsos profetas, esses falsos pastores estão cegos. São guias de cego. As pessoas que estão lá seguindo seus ensinamentos são cegas também. E precisam abandonar isso o mais brevemente possível. Precisam afastar-se desse ambiente tão tumultuado. Então, essas são as muitas outras lições que nós poderíamos tirar aqui. Mas, irmãos, o que nós devemos ter mais cuidado é com essa sentença divina pronunciada contra estes homens. Para que, irmãos, seria a pior coisa, naquele dia, no dia do juízo, nós, ou qualquer pessoa, chegar lá diante do Senhor e ele dizia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E aí as pessoas dizem assim: Jesus não condena ninguém ao inferno. Será mesmo? Condena sim, irmãos. Tá? Então, devemos ter todo cuidado. Logicamente que a salvação não é por obras, mas, uma vez salvos, somos chamados a praticar boas obras. E está o tempo todo vigilantes. A Bíblia nos ensina a vigilância. Nós vamos ver isso no capítulo 25 deste livro. Em diante, nós vamos ver Jesus ensinando a prática da vigilância. Devemos vigiar, sim. Devemos estar atentos contra esses lobos devoradores, contra esses predadores das ovelhas do rebanho do Senhor. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, eu citei o exemplo de como o atalaia ele é o importante na história bíblica. O atalaia era um vigia que ficava no local ali na torre, como sentinela, observando ali nas muralhas da cidade. Se houvesse invasores, exército inimigo chegando próximo da cidade, ele tocava a sua corneta, alertava, e o povo se preparava para a batalha. Era o atalaia. Nós, os pregadores, somos os atalaias, somos aqueles que denunciamos o erro, denunciamos o inimigo. E não pense que um pregador é apenas para pregar coisas boas, agradáveis. Não, é de alertar também. Olha o inimigo, o devorador está próximo. Alertar a igreja. E, irmãos, se nós não fizermos o nosso trabalho bem feito, nós vamos apanhar, assim como o vigia dos macacos prego. Os irmãos sabem da história do macaco prego, né? Na Amazônia, quando eles estão comendo,
se divertindo ali, fica um vigia. E se algum predador comer um daqueles macacos, ou um caçador matar um daqueles, depois todo o bando pega aquele macaco vigia e dá uma surra nele. Porque ele não alertou. Ele não cumpriu o seu papel. Eu não quero ser esse que vai apanhar, não. O meu papel é alertar os irmãos. Se os irmãos não se prepararem, não vigiarem, aí o problema é seu. Amém? Vamos ficar de pé, os que podem. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento e que diante da Tua presença nós estamos aqui reunidos e ouvimos a Tua palavra, duras advertências, severas advertências, ó Pai, contra os falsos religiosos, contra os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos ensinos que estão desde o Antigo Testamento até os dias de Cristo e os dias atuais. E certamente eles continuarão, porque esta é uma evidência dos fins dos tempos. Surgirão muitos falsos profetas e muitos se apresentarão como sendo o próprio Cristo. E nós, como igreja, devemos nos manter alerta. Muito obrigado, meu Pai, por essa santa palavra. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.